trabalho como psicanalista e utilizo ferramentas como hipnose e programação neurolinguística para poder estar agilizando o processo de melhora, de equilíbrio na pessoa, tá? Vamos lá, hoje eu quero falar sobre um tema polêmico, tá? Como lidar com filhos que são narcisistas e psicopatas, tá? Vamos lá. Vou falar primeiro como tá lidando. Vamos lá, quem são, né? Os narcisistas e os psicopatas. Bem, narcisista é o que causa problema, tá? Porque tem um grau de narcisismo que não causa problema, assim como o do psicopata também. Tem psicopatas que não causam problemas. Vamos lá. O que é o narcisista? É uma pessoa egoísta, é uma pessoa que só pensa em si e é uma pessoa que, quando está em um grau maior, ele tenta puxar o tapete do outro para ele conseguir coisas que ele quer, tá? Seja uma pessoa, status, poder, enfim, ele quer conseguir coisas. E às vezes essas coisas são dos outros. E eles tentam tirar aquilo que é do outro, tá? Sendo que de maneira horrível, tá? De uma maneira que não é legal. Vamos lá. Com relação aos psicopatas. O psicopata, ele é um ser que empatia total zero. É uma pessoa, tô falando de um psicopata mais, né, digamos assim, um pouco mais leve. É um pouco mais assim, calmo, tranquilo. Tem os que trabalham, né? Os que trabalham não, eles trabalham, né? Vão para o seu. Tô falando os mais normais. Trabalha, volta para casa, assistem televisão, joga coisas no celular, mexe no celular, tá? Vivem uma vida, mas eles não estão nem aí. Se chegar em casa de repente, o cachorro da vizinha passou mal, se a vizinha morreu e ele quer ajudar, ele não tá nem aí para nada. Se o filho precisa ser levado para o hospital ou não, não tá nem aí, tá? Vamos lá. Mas ambos têm coisas incaracterísticas, tá? Eles têm problema da falta da empatia. É isso que eu quero falar, tá? Com relação à falta da empatia. Se a criança, se você nota que o seu filho já não tem empatia com a família, se ele tá vendo que o pai ou a mãe estão lá passando mal e eles não estão nem aí, não quero saber não, deixa eu continuar aqui jogando, hoje em dia tá na moda isso, né? Deixa eu estar aqui jogando meu videogame, né? E tá lá a mãe desesperada com outro filho lá chorando, mas você tem que me ajudar, não sei o quê. Você já precisa estar ligando o sinal de alerta do egoísmo e saber até que grau tá indo esse egoísmo. Por quê? Se for um grau muito grande, a tendência é que para futuro não melhora, a tendência é piorar, tá? Então assim, o pai e a mãe precisam estar o quê? Tomando providências com relação a isso, tá? Porque a tendência, já que é piorar, vai sobrar para quem isso lá no futuro? Para você mesmo, para você como pai, como mãe, e de repente como avó, como avô ou como criador e cuidador daquele ser, tá? Não serve só para pais e mães isso que eu tô falando, tá? Vamos lá. Então, com relação a isso, já começa a dar indícios de muito egoísmo, muita falta de empatia com o próximo, do tipo assim, fulaninho ou beltraninha, né, a menina, seu cachorrinho morreu, você não tá triste? Ah não, depois a gente compra o outro, tá tudo bem. Mas você já tá com 10 anos e seu cachorrinho tá com você desde que você tinha 1 ano. Ah não, mãe, tá tudo bem, depois a gente compra o outro. Aliás, eu acho até que a gente deve pegar outro de outra raça, não sei o que. Vocês já devem estar ligados com relação a esse tipo de fala, tá? Porque isso não é normal, né? Então, assim, imagina uma criança de 10 anos falando isso. Então, assim, precisa ser dado uma conversada, tal. Vamos lá. Concretamente, o que precisa ser feito enquanto criança? Enquanto criança, e você ainda tem um pouco de rédeas da situação, eu falo de pouco de rédeas porque às vezes a pessoa não tem muitas rédeas com relação às coisas da vida, tá? Vamos lá. Tem às vezes algo chamado destino, um destino um pouco mais amplo, que acontece determinadas coisas. Então, vamos lá. Com relação, o que eu posso estar falando para vocês colocar num colégio, não precisa ser um colégio particular, mas se tiver uma situação financeira, coloque no colégio particular para poderem estar estudando e terem um rendimento melhor intelectual, tá? Vamos lá. Saiu do colégio, já começa a pensar em colocar num colégio, num curso técnico, tá? Para que um curso técnico? Para começar a trabalhar, seja homem, seja mulher, tá? Não sei que tipo existe hoje em dia de curso técnico, de cabeleireira, mas Cristina, eu moro num lugar tal, como é que eu vou botar minha filha para estudar
para cuidar de cabelo, todas as minhas amigas vão falar isso e vou falar aquilo. Num curso técnico de enfermagem, mas minha filha vai trocar fralda no hospital, como é que pode isso? E eu com meu grau de não sei o quê? Coloca no curso de marketing digital. Enfim, de repente, aluguem um kitnet num local e coloque a pessoa para assumir as questões financeiras da sua própria vida. Gente, por que eu estou falando isso? Porque senão, lá na frente, isso tudo vai dar problemas tanto para eles, porque eles vão ficar vulneráveis, porque eles vão ter dificuldades, alguns, de estarem ganhando seu próprio sustento, ou vão tentar ganhar, vão ser espertinhos de quererem ganhar o seu próprio sustento em cima de outras pessoas, em cima do companheiro ou companheira, ou em cima de você mesmo ou da família como um todo, tá? Então, assim, fiquem de olhos abertos com relação a isso, tá? Enfim, façam de tudo para eles terem a sua vida financeira, porque tendo a sua vida, eles tendo a vida financeira deles, fica mais fácil. Porque eles vão conseguir se manter. Se eles quiserem usar entorpecentes, usarem outros tipos de coisas, outros tipos de situações, é uma questão que é deles. E de repente, vocês como pais e como mães precisam também estar sinalizando, olha, filho, tal coisa não é legal fazer, mas se você quiser fazer, é algo que é uma questão que é sua. Vai acontecer isso, se você fumar, com o tempo vai acontecer isso, isso e isso com você. Ou não, mas se você quiser, é um problema que é seu. Mamãe, papai, ou vovó e vovô estão te dando uma educação já para você poder estar sendo um adulto independente. Coloquem essa palavra, para eles acharem que independência é uma coisa boa. E é. Só que no nosso país, o Brasil, a independência é considerada feia, considerada uma coisa de gente menos, gente, né, sei lá, o que é uma coisa horrível, eu não entendo isso. Talvez seja coisa de terceiro mundo, para já ter aí uma mão de obra qualificada, desqualificada muito grande, para poder, né, cobrarem menos pelos serviços, tá? Enfim, é o que eu vejo, é o que eu leio por aí, tá? Vamos lá. Agora sim, com relação a essa questão, vão mudar? Eles não mudam. Por quê? Lá dentro do sistema encefálico deles, tá? Eu não vou ficar aqui falando detalhes da questão do cérebro, que não vai adiantar. Vem faltando questões da questão neuronal, vem faltando conexões neurais ali, e por isso eles são dessa maneira. Não são dessa maneira porque pela falta de educação ou pela boa educação, não. Ele já vem devido a uma questão que já vem deles. Já nasceu assim, dessa maneira. Vocês só vão ajudar a estar condicionando, a levá-los por um lugar para ajudar tanto a eles quanto a vocês. Quanto a eles terem menos problemas lá na frente, porque a pessoa tendo uma situação financeira que dê para se sustentar, eles não vão precisar usar de artifícios para poderem estar ganhando o sustento deles, tá? Ou seja, eles não vão estar enganando mulheres ou homens, né? Não importa, para poderem estar o sustento deles. Gente, tem gente já fazendo pergunta. Vai anotando, vai escrevendo aí que daqui a pouco eu vou responder todo mundo, tá? Senão eu perco a minha linha de raciocínio se eu for responder agora a cada um de vocês, tá? Quando você detecta isso e o filho já é adulto, aí o negócio fica maior. Porque tem pessoas, mulheres ou pais, que vão detectar isso e o filho já está com 40, 50 anos. Às vezes o filho está com 60 anos e você está com 80 anos, ou seja, aquilo já está instaurado. E às vezes o seu filho ele já está com a sua conta bancária, ele já está em posse dos poderes de tudo que é seu, e você está ali no meio de uma situação que você às vezes está acamado, está cadeirante, e aquele ser está pagando tudo de pior para você, colocou uma cuidadora de idosos para você, que bate você, que compra a pior fralda possível e você fica todo evacuado, urinado. Gente, eu tô falando coisas que acontecem, tá? Eu não tô falando coisas... Ai, Cristina, você fala de uma maneira tão assim, meio negativa, meio esquisita, meio realista, tá? Eu falo de uma maneira realista, tá, gente? Coisas que realmente acontecem. Eu não tô aqui falando no mundo Disney. E nem talvez muito pesado no modo casos de família do SBT, não. Eu tô falando no modo realista, tá?
Vocês percebendo isso, e a pessoa já está no poder, já está instaurado. O que você pode fazer é tentar conversar. Olha, essa fralda que você está comprando para mim, meu filho ou minha filha, tá vazando, tal. Será que você pode comprar outra? Aí vamos ver a resposta do que o outro vai dar. Você sinalizar o que está acontecendo. Porque às vezes o que acontece, não adianta você falar. Eles fazem o que eles querem, porque devido a uma questão financeira, ou às vezes não está nem aí. Quando você já observa, gente, porque estamos na era da informação, o que eu estou passando para vocês é uma informação que acontece. Eu tanto vejo no meio de quem tem filhos assim, quanto eu vejo de quem está já com o problema instaurado. Então, assim, estou falando para quem está nas duas situações, tá? Então, assim, é muito complicado isso tudo, tá? Do que eu tô falando. Então, assim, quem tá pegando a live agora, depois que acabar a live, assista. Depois eu vou subir ela pro Google, tá? Tô falando dessa maneira pro algoritmo ajudar a, né, a não dar problemas, a entregar melhor a live para outras pessoas, tá? Enfim, porque a gente vai gravando e vai ficando lá para baixo o vídeo, tá? Então, assim, é muito isso que eu tô falando, gente. É de uma gravidade muito, muito grande. Porque a quantidade de narcisistas que tem no mundo é muito grande. E psicopatas também, é enorme, tá? Então, assim, o que eu tô falando para vocês é algo que acontece, tá? Na minha concepção, tá? Na minha concepção, entre narcisistas e psicopatas, na minha concepção do que eu vejo, já é considerado, na minha visão, tá? 2/3 da população mundial tem esse problema, tá? Não em grau máximo, mas já tem uma desordem que causa um mal-estar em quem está próximo, tá? 2/3 da população do mundo. Então, vocês têm a noção do que é isso. É muita coisa. Vou ler. Aqui tem gente que perguntou, tá, gente? Vou responder aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Tem uma moça aqui que está perguntando, na adolescência é normal? Pois é, na adolescência tem uma questão de preguiça, na adolescência às vezes tem uma questão de que os amiguinhos não fazem e não quer fazer também, e tem a questão da rebeldia também, porque às vezes o adolescente ele se torna rebelde do tipo, não vou fazer isso porque eu não quero as suas regras eu quero ir contra as suas regras. Porque ele está mostrando o adolescente rebelde, por incrível que pareça, é um adolescente positivo no sentido de ele está mostrando que ele está se individualizando como ser humano. Mas aí cabe a mãe e o pai, ou o núcleo familiar, ou aquela pessoa que cuida, tá conversando. Fulano, eu entendo você, eu compreendo você, que você está num processo de você se tornar adulto, tá? O maiorzinho e tal. Só que nesse momento tá acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, eu tô aqui com uma criança, eu tô aqui fazendo tal coisa e você não tá nem aí. É como se você fosse uma pessoa que não tem respeito. Tô me sentindo desrespeitada. Tô percebendo que você tá sendo uma pessoa egoísta comigo. Fala o que tá sentindo com a pessoa. Sinaliza. E se continuar dessa maneira, eu vou precisar usar de algumas situações, ou seja, cortar videogame, cortar o acesso do Wi-Fi, cortar determinadas situações, tirar o bendito da mão da pessoa, só botar em determinados horários, colocar punições na mão da criança, tá? Ou no caso do adolescente que eu tô falando, tá? Porque isso aqui tanto é usado para o bem quanto é usado para outras coisas, tá? É maravilhoso. Se eu falar que isso aqui é uma coisa horrorosa, não. Isso aqui, conforme você usa, é maravilhoso. Tanto é que vocês estão vendo isso aqui, acredito eu que por aqui, né? Um parecido. Isso aqui é só usado para cenário, tá? Para gravar. Vamos lá. Na adolescência é normal? Depende, mais ou menos, tá? Sim, na adolescência é mais comum ser mais egoísta devido àquela questão que eu falei antes, tá? A pessoa está se individualizando, ela está falando que ela não é mais uma criança. Então, se você falar assim, vamos comer agora? Não, eu não vou comer agora porque eu estou jogando meu videogame. Respeita esse momento dessa criança, tá? Olha, então tá, tudo bem. A comida tá lá na geladeira, o seu prato então tá lá na geladeira, ou então lá dentro, sei lá, do micro-ondas, ou no forno, sei lá onde. E você, se quiser, depois você vai lá e pega. Ou seja, já que você tá se intitulando como, né,
adolescente que pode isso, pode aquilo, então você também vai lá esquentar sua comidinha. Ah, mas é que não tem micro-ondas em casa, como é que eu vou fazer para esquentar? Fofinho, mamãe vai te ensinar como que liga o fogão. É assim, assim, assado, tá? Porque às vezes nem tem fogão em casa, é fogão a lenha, tá? Ensinem como é que usem, tá? Precisa, já que tá assumindo que não quer isso e não quer aquilo, então vai assumir outras coisas também, tá? Vamos lá. Acho que já foi respondida a questão do egoísmo, né? Na adolescência. Bem, gente, não tem mais nenhuma pergunta. Se vocês quiserem alguma pergunta, se quem tiver aqui quiser mais alguma pergunta, por favor, faça que ainda dá tempo, tá? Daqui a pouquinho vou estar encerrando, tá? Já deu mais de 10 minutos de live. Foi algo mesmo só para dar um plazinho assim rápido para vocês entenderem e não ficar falando, porque é algo fácil de ser entendido, tá? Então, assim, porque tem várias pessoas falando sobre o narcisismo, tem várias pessoas falando sobre os psicopatas, tem várias pessoas falando sobre várias coisas, mas sobre os filhos que são dessa maneira, quase não estão falando. Nos Estados Unidos, tem sempre gente me enviando coisas, né? Teve uma ex-paciente minha que enviou um caso de um garoto que tem, acho que 11 anos de idade, e ele queria um óculos, né, daquele do tio Zuki, né? O tio Mark, vocês já estão sabendo, entendendo o que eu quero falar, e ele queria porque queria o tal do óculos, né? O que aconteceu? A mãe falou que não, e o detalhe, falam que o tal do, eu não sei quanto que custa, o negócio é caro. O que acontece? A mãe falou que não podia comprar e tal. O que aconteceu? Ele pegou, isso foi nos Estados Unidos, tinha uma arma dentro do porta-luvas, pegou e deu um tiro na cabeça da mãe. Aí ele pegou um ônibus, saiu andando, largou a mãe lá dentro do carro morta, né? Se dá um tiro na cabeça, né? Aqui isso é para matar mesmo. Aí ele chegou em casa, abriu o computador, a internet, levou o cartão de crédito da mãe, olha como eles pensam, raciocinam. Levou o cartão de crédito da mãe dele e comprou lá o bendito óculos, né? Ele comprou pela Amazon o óculos. O que aconteceu com isso? O óculos chegou, tal, a mãe foi descoberta. Ele foi preso, porque lá nos Estados Unidos a criança ela é presa até ser julgada, tal, e ele foi condenado. Ele foi condenado, se não me engano, a 10 anos de prisão, tá? Ou seja, ele vai sair aí com seus 20 anos, não foi 10 não, acho que foi mais um pouco, enfim. Mas, aí eu vou falar, tá errado? Se o garoto fez uma coisa dessa com a própria mãe, matou a própria mãe de uma maneira tão horripilante, imaginem. Então, assim, isso é só para vocês terem noção de como que, de repente, ele era um garoto calmo, pacato, mas como ele queria muito aquilo, e, de repente, naquele momento, ele se mostrou, né? Então, assim, não tem como muito, eu falo que tem coisas que não dão para ter controle, tá, gente? Aonde você tem controle é justamente aqui que eu estou mostrando para vocês, gente. Percebam a situação como é que é. Percebam se o egoísmo até onde vai, a empatia até onde vai. Conversem. Mas se a pessoa está se mostrando egoísta, coloca para ajudar dentro de casa. Não porque vocês precisam de ajuda, mas para mostrar que a pessoa está ali, precisa contribuir também. Deixa eu pegar aqui um papel, faz um negocinho, bota na geladeira da casa, segunda, quarta, domingo, tal, segunda, fulano lava, meu terça eu lavo, não sei o que, divide a tarefa da casa, lavar banheiro, não sei quantos anos, gente, um garoto com 11 anos pode muito bem lavar um banheiro, por que não? Primeiro você pega e lava o banheiro junto com ele, mostra, olha, se lava dessa maneira, dessa e dessa. Tal dia é o seu dia de lavar o banheiro da casa. Se tiver 2, 3, eu vou lavar um dia, você lava o outro, tal e tal. Façam as coisas de uma maneira equilibrada, mas eduquem os seus filhos. Se você notar que tem essa questão do narcisismo e da psicopatia, tá? Gente, eles dois se emparelham. O narcisismo perverso e a psicopatia, elas se emparelham, tá? Então, assim, elas são quase que iguais. Só modificam por dentro quando a gente faz a questão do exame, tá? Então, assim, tô falando dos perversos, tá? Os que fazem coisas ruins. Então, assim, vejam essa questão para vocês estarem evitando problemas com relação a vocês. Mas, Cristina, como eu vou fazer isso com o meu próprio filho? Eu não consigo.
consigo. Tudo bem, você tem opções de depois você ter que assumir determinadas situações que ele vai fazer de errado e você vai precisar assumir determinadas situações, tá? Então, assim, é uma opção que vocês têm, né? Ou vocês pegam a responsabilidade na mão, o problema, e assumem, pegam as rédeas da situação e peguem para vocês estarem cuidando disso, ou o problema vai depois entrar, literalmente você está no seu colo e você também vai ter que dar um jeito. Só que às vezes, na hora que você vai ter que dar um jeito, é numa hora que o problema já está totalmente fora de situação. Então, já se sinalizem agora, se posicionem do que está acontecendo e procurem olhar com olhos de ver e não com olhos, mas é meu filho, eu eduquei tão bem numa classe assim, num colégio assado, não sei o que assim, nananana, tá legal. Por um acaso o teu sangue é diferente, não sei o que. Gente, o sangue não quer dizer nada, tá? A questão é como aquele ser nasceu a título da conexão neural dele, tá? A maioria dos livros religiosos que falam sobre essas pessoas, falam que são pessoas que têm um nível de evolução espiritual menor. É como se fossem pessoas que tiveram poucas oportunidades de estar no planeta Terra. Gente, eu tô falando isso de outra coisa, que não tem muito a ver, mas que tem um pouco a ver, tá? Para quem acredita nessa coisa de evolução espiritual, se a gente pensar, raciocinar sobre esse ângulo, tem muito a ver, tá? São seres que tiveram poucas vidas aqui na Terra e por isso são pessoas malignas, tá? Não tiveram grandes aprendizados, tá? Então, assim, então eu tô falando coisas assim para vocês estarem tendo cuidado, porque da mesma forma que tem muito hoje adultos dessa forma, um dia eles foram crianças. E essas mães e esses pais não perceberam, porque não tinha divulgação de conteúdo, de informação que tem hoje, tá? Então, assim, peguem essas informações, tragam para vocês, e se puderem, tá conversando com as amigas sobre isso, conversem com suas amigas e amigos sobre isso, para estarem evitando determinadas situações. Mas, Cristina, como é que eu vou botar meu filho para falar para ele trabalhar com 18 anos? Nos Estados Unidos, com 16 anos, a criança, quando está em época de... Como é que eu vou falar? Época de faculdade, faculdade não, de férias, eles trabalham, coisando grama, limpando piscina, levando cachorro para... Enfim, eles fazem isso. Tá errado? Tá super certo. Porque nosso país, como é um país de terceiro mundo, é um lugar onde trabalho é considerado algo, coisa pequena. Gentinha. Literalmente isso. Por que é considerado isso? Isso é propagado? Isso é verdade? Não. Trabalho é uma coisa de pessoas que querem trabalhar para poderem se sustentar. Ou então, se tem dinheiro da família, ou do marido, ou sei lá de quem, ou da família mesmo, estão trabalhando para sustentarem, para ajudarem a sua cabeça e ajudarem os outros, gente. Trabalho é algo extremamente positivo, é algo maravilhoso. Tem muito mais a colaborar do que a não colaborar para quem está trabalhando. Se o trabalho não está te agradando, procura outro, tá? Vamos lá. Então, com relação ao filho estar trabalhando, isso não é bem visto aqui no Brasil, mas não tem problema. Coloquem os seus filhos, incutam isso na cabeça dos seus filhos e vão botando lá desde criança ou adolescente, sabe? Enfim, gente, qualquer dúvida, qualquer comentário que queiram fazer, enviem de alguma forma. Estou muito mais presente no Instagram do que em outro local. Essa live ficou um pouco estendida, mas ela vai ser colocada, falei já, no Google, né? Tá? Gente, um beijo para todos vocês. Estejam atentos com relação a isso, porque vocês vão estar ajudando tanto a família de vocês, quanto vão estar ajudando o mundo, quanto vão estar ajudando outras pessoas que vão ter contato com outros seres. E não é porque seu filho, olha o ego aí, meu filho jamais faria isso. Será? Você não sabe? Observa. Então, e para isso você precisa também recuar o seu ego para poder observar melhor o seu filho. Que às vezes o seu filho tem um problema grande aí, e talvez você também tenha um problema grande de ego, né?
Enfim, essas coisas acontecem com o ser humano. Não dá em poste, não dá em parede, dá em ser humano. Se tem muito hoje em dia, é porque já existia lá atrás, tá? Então, se as pessoas hoje em dia têm o conhecimento, quer dizer, hoje em dia têm o conhecimento, vamos estar colocando em prática o conhecimento, tá? Para quê? Para ajudar o mundo a ser um lugar melhor e para esses seres não fazerem tanto estrago na mão de outras pessoas como estão fazendo hoje em dia, tá? Tanto mulheres quanto homens. Não achem que é só homem que faz isso não, tá? Tem muita mulher, só que a mulher ela faz de uma maneira mais educada, requintada, refinada. Ela se faz como boazinha, como falsa, né? É isso aí. E a maioria das pessoas acredita, porque pelo simples fato de ser mulher. A mulher, às vezes, recebe uma coisa de um véu aí de honestidade que nem sempre existe, tá? Cuidado com isso. Gente, um beijo grande para todos vocês. Essa live se estendeu um pouco, desculpa. Vou encerrar, tá bom? Um beijo grande para todos vocês.